Abraço. Pessoal que tá aí online, vocês estão conseguindo me ver, me ouvir bem? Aqui não tem o chat, né? Alguém só consegue me sinalizar isso? Tá tudo certinho, tudo tranquilo? Eu vejo e ouço perfeitamente, mestre. Beleza. Beleza, então. Obrigado. Bem, Solange levantou a mão. Quer falar, Solange, alguma coisa? Não? Beleza, então. Bem, pessoal, só pelo visto aqui na tela, né? Já vejo aí que a maioria de vocês foram meus alunos, né? Acho que só Solange aqui, que eu não estou lembrado da Solange, mas a maioria da galera aí foram meus alunos. Qual é o nosso objetivo aqui, na verdade, hoje, dessa nossa trilha? É falar um pouquinho sobre a execução, é falar aqui um pouquinho de como a execução ela se desenrola e dar uma ênfase maior nas defesas do executado, daquele que está ali, né, à beira de sofrer a constrição ali no seu pagamento. Eu sei que vocês, né, já viram aí essa matéria durante aí o semestre de vocês, lá quando vocês estudaram tutelas executivas, mas aqui esse nosso encontro aqui de hoje será bom aí para a gente poder lembrar algumas situações, né, tirar aí algumas dúvidas importantes em algumas situações e talvez, né, aprender aqui coisas novas ou coisas importantes que por algum motivo tenham passado aí despercebido durante essa disciplina que vocês fizeram lá, a chamada tutela executiva. Então a gente vai fazer aqui de forma com que eu vou projetar aqui na tela o material que eu preparei para vocês, e aí depois vocês vão receber esse material aí também pelos coordenadores de vocês, pelo responsável aqui pelo NPJ. Tranquilo? Aqui não tem chat, né? Mas a qualquer momento aí que vocês quiserem interromper e fazerem perguntas, é só clicar aí, levantar a mão, abre o microfone, fala, sem problema nenhum, tá? Não tenho problemas quanto a isso. Tá? Às vezes você tem uma pergunta, está com aquele pensamento, você criou um raciocínio ali na hora, uma suposição, uma hipótese, e aí você deixa ali para falar depois e talvez você se perca aí nas ideias. Então, não tem problema, a gente faz uma pausa, você pergunta, eu respondo, e aí a gente toca aqui a nossa trilha adiante. Beleza? Então, deixa só eu projetar aqui a tela para a gente iniciar aí. Lá. Beleza. Acredito que já deva estar aí, né, aparecendo para vocês. Perfeitamente. Tá aparecendo, né? Então, tranquilo. Então, vamos seguir aí. Uma coisa interessante, antes da gente entrar aqui efetivamente, né, na nossa trilha de hoje, é que a gente muito estuda e a gente muito fala em petição inicial, né? A gente sempre fala bastante ali em contestação e às vezes a gente faz ali aquele pensamento, aquela mentalidade até ali o final do processo de conhecimento, não é verdade? Porque a gente já viu, né, vocês já passaram por esse momento. O processo de conhecimento ele vai ali desde a petição inicial, com a distribuição da petição inicial, até o momento ali que o juiz profere uma sentença. E o que é interessante falar sobre isso? É que
Com o advento do novo CPC, o CPC trouxe para dentro, né, o novo CPC trouxe para dentro do processo como um todo princípios constitucionais. É verdade? Ele extraiu ali alguns princípios norteadores, basilares importantes da Constituição e trouxe para dentro do nosso novo Código lá de 2015. E um desses princípios, né, que a gente acaba vendo na prática, ouvindo muito na prática, mas no caso concreto, isso está um pouco distante, é a razoável duração do processo. E aí o que muita gente, né, e muitas pessoas, né, boas aí, às vezes se confundem, é achar que essa razoável duração do processo, ela precisa ir só da petição inicial até a sentença. Isso é verdade? Não. Na verdade, a ideia aqui de razoável duração do processo é a parte ali, ela ter o seu direito, naquele caso concreto, julgado, e ela ter ali o seu direito que o magistrado deu ali, concedeu a ela na sentença, produzindo eficácia no mundo jurídico. Ou efetivamente recebendo aquilo que a parte lá ré deve pagar ali ao autor. Então, você ter uma sentença de mérito transitada em julgado, mas que você não consegue dar cumprimento, seja no menor ali espaço possível, será que isso é eficaz, só ter uma sentença? Não. Como é que se atinge, na verdade, a eficácia do processo de uma forma aí mais lato sensu, né? Abrangendo como a gente efetivamente gostaria que fosse no caso concreto? Conseguindo expropriar bens lá daquela parte executada, conseguindo efetivamente fazer com que aquela sentença seja aplicada e a parte receba lá a sua quantia, ou, se for o caso ali, de uma obrigação de fazer, uma obrigação de dar, uma obrigação de entregar. É verdade? Então, visto isso, a gente precisa entender que a efetividade do processo, no caso concreto, é algo aqui que precisa, por nós, né, que já estamos aqui há algum tempo praticando aqui as atividades jurídicas, e para vocês aí que estão nesse momento, estão ali aprendendo como é que as coisas funcionam, estão criando ali um raciocínio em cima do direito, efetivamente como um todo, a gente precisa abrir aqui as ideias para vocês, né, no futuro aí, quando forem aplicar a execução propriamente dita, conseguir aí extrair da melhor forma possível e darem efetividade àquelas sentenças que o seu cliente, né, tem direito ali a receber. Beleza? Então seguimos aqui, né? Então nada aí é mais importante do que a própria efetividade do processo. E efetividade é receber algo que a parte tem de direito, né? De maneira que a fase de execução seja é o momento em que poderá ser dada à parte tudo aquilo que ela realmente tem direito no plano material, sendo imprescindível conhecimento sobre execução de um modo geral. Então é isso que a gente tem aqui mesmo, né, que nesse bate-papo rápido, essa é a ideia, esse é o nosso objetivo aqui ao final dessa nossa trilha. Beleza? Chamo a atenção de vocês para uma situação interessante. A gente sempre ouve, né? Eu acredito que vocês aí, muitos, né, já façam estágio, alguns fazem na Defensoria Pública, alguns fazem aí no MP, alguns fazem no próprio TJ, e vocês estão aí fazendo hoje aquele estágio obrigatório lá do EP1. Então é muito comum a gente ouvir falar na palavra execução, né, para tudo e qualquer coisa. Ah, precisamos receber um dinheiro, execução. Precisamos lá, temos lá um cheque, o cheque ainda está dentro do prazo, sei lá, 3 meses, vamos entrar como execução, não é verdade? Então, para tudo, na prática, ali no nosso dia a dia, a gente chama de execução. Mas, tecnicamente falando,
né? Será que isso está correto? E aí a gente está estudando para ser técnico, né? Eu sei que a prática, às vezes, leva a gente ali a certos momentos que a gente acaba caindo ali na linguagem dita comum, dita popular, mas a gente precisa também ser técnico, não é verdade? E chamar a execução de tudo e qualquer coisa é técnico, vai ser técnico? Não. Então a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente chama de execução. Tranquilo? Ou com o que a gente vai chamar de processo de execução. Será que é mesmo, né, tecnicamente? Será que o código assim nomina tecnicamente uma execução? E aí a gente na verdade está diante de duas possibilidades. Tudo vai depender do título que a gente visa ali ter eficácia em cima dele. E aí vocês, né, já passaram aí pelo processo civil e vocês lembram, é claro, né, que nós temos ali os títulos executivos judiciais e nós também vamos ter ali os títulos executivos extrajudiciais. Mas, professor, isso tem relevância para nós? Tem. Tem muita relevância. E por que, na verdade, isso tem uma grande relevância? Porque dependendo do título que você visa dar cumprimento, que você visa receber, muitas coisas irão modificar. O primeiro, a natureza daquela petição que você vai protocolar. É a primeira coisa. Certo? Segundo, o prazo para pagamento daquela pessoa que você quer ter o dinheiro recebido. Correto? Terceiro aqui, mais importante, né? Não sei se a gente pode colocar aqui numa escadinha de importância, né? Mas de uma forma geral, a defesa daquele lá que está sofrendo a constrição no seu patrimônio, dependendo do título que você vai lá ter o seu crédito recebido, ele também vai mudar. Tranquilo? Então vamos lá, ó. Quando estamos diante de um título executivo judicial, é tecnicamente correto dizer que a execução é uma fase no processo, chamada de fase de cumprimento de sentença. E está inserido entre os artigos 520 ao 538. E por que é importante nós sabermos isso quando a gente estiver aí falando de título executivo judicial? Porque, na verdade, o processo, né, hoje em dia, via de regra, ele é um processo sincrético. Não é verdade? O processo inicia lá com a distribuição da petição inicial. Uma vez que nós já aprendemos que a jurisdição, uma das características principais, basilares ali da jurisdição, é a inércia. É verdade? O Código de Processo Civil vai dizer para a gente que o processo, ele inicia, né, ele começa por iniciativa da parte. E aí, depois, ele toma ali um impulso oficial para algumas situações específicas. Tranquilo? Mas o início de tudo é dado ali pelo autor na distribuição da petição inicial. E aí, sigamos ali no processo, né? O magistrado, ele vai fazer análise da petição inicial, e se ela estiver ali regular, ou seja, não contém nenhum tipo de vício, o magistrado vai dar lá um despacho para citar o réu para compor a relação processual e ali, via de regra, participar ali de uma audiência de conciliação. Verdade? Passada essa fase da audiência lá de conciliação, se não tiver acordo, vai nascer lá o prazo para o réu apresentar a defesa, a contestação, vamos ter lá a possibilidade de réplica, se for o caso concreto. O processo vai seguindo, provas, saneamento, organização, né? Seguindo ali até o momento da sentença. Não é verdade? E aí, veja. Vou tomar uma água aqui.
Quando o processo chega na sentença, a sentença ela vai encerrar uma fase no processo, que é a fase de conhecimento. Se a parte que tiver ali sucumbido na sentença ficar insatisfeita, ela tem o direito de recorrer. Não é verdade? A partir daquele momento, não transitando em julgado ainda, se ela quer recorrer, ela vai entrar lá com a sua apelação. Vai começar naquele processo uma nova fase. É um novo processo? Não. É uma nova daquele mesmo processo. Fase recursal. E aí o recurso vai ser julgado lá pelo tribunal, transitado em julgado no tribunal, o processo volta, tecnicamente aqui para o primeiro grau. Se for o caso aí da sentença mantida, tiver algo ali a ser cumprido naquela sentença, vai se iniciar uma nova fase. Veja, no mesmo processo, a gente pode ter a fase de conhecimento, a fase recursal e, posteriormente, uma fase para cumprir aquela sentença. E aí, se a gente está diante de um título judicial, é verdade? Porque a sentença é um título judicial, a gente vai estar ali, tecnicamente, começando, iniciando uma fase de cumprimento de sentença. Correto? Então, hoje, a gente pode dizer que, na verdade, o processo, ele é sincrético. Ou seja, existem fases dentro do mesmo processo. Porque no passado, nos primórdios aí, lá do processo civil, lá, basicamente, ali há uns 10 anos atrás, mais ou menos, existia um outro tipo de procedimento, um outro tipo de execução. A gente tinha que iniciar lá um processo só para executar, e aí o negócio era diferente. Hoje está facilitado? Tá. Hoje está muito facilitado. Fica melhor dessa forma? Fica. Verdade? Fases dentro do mesmo processo. É só a continuação ali do processo. Aquele processo, na verdade, que começou lá com a petição inicial. Correto? Então, o que eu chamaria a atenção aqui de vocês, para vocês gravarem bem o que eu vou dizer agora? Tecnicamente falando, quando nós estamos diante de um processo sincrético, ou seja, aquele que começou lá no processo de conhecimento, terminou lá com a sentença e vai começar uma nova fase, estaremos diante de um título judicial. E quando a efetividade vier de um título judicial, vamos chamar essa execução de fase de cumprimento de sentença. Tranquilo? Beleza. Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Entretanto, quando estivermos diante de um título executivo extrajudicial, é tecnicamente correto chamarmos de processo de execução, estando inseridos entre os artigos 771 ao 985. Então, se você pegar aí o seu código, o seu CPC, lá no artigo, salvo me engano, 784, ele vai listar para você quais são os títulos executivos extrajudiciais. E aí vamos fazer uma pausa aqui agora e criar um raciocínio jurídico quanto a isso? Como a gente falou aqui agorinha há pouco, que o processo é sincrético, que são fases, dentro ali do mesmo processo, quando você inicia o cumprimento de sentença, já existia um processo anterior. Não é verdade? Agora pensa assim. Eu tenho um título. Vamos imaginar que eu tenho um contrato em que naquele contrato diz que alguém é obrigado a me pagar uma certa quantia em dinheiro e esse contrato está assinado por 2 testemunhas. Isso, na verdade, para nós, esse contrato assinado por 2 testemunhas, lá com valor líquido a receber, é um título executivo extrajudicial.
Correto? E aí, vejam, já existe processo? Não, o que a gente tem, na verdade, é um título. O processo, ele vai iniciar ainda. Então, ele já vai iniciar como um processo de execução. Vai começar do zero, a gente vai lá, sentar, fazer a nossa petição inicial lá desse nosso processo de execução, com base lá naquele artigo de referência, né, que é o artigo 319 do CPC. O processo ele vai começar do zero. Então, basicamente, a gente pode dizer que hoje a gente tem ou o processo de conhecimento, que é aquele lá que a gente mais conhece, né, que a gente mais está habituado aí a se debruçar, a trabalhar, e aí estágio para quem faz estágio aí, e ali o processo de execução, que é aquele que já começa com o magistrado determinando lá a citação / intimação daquele executado para ele poder lá, dentro do prazo da lei, fazer o pagamento daquela quantia ou daquela coisa, né, que está sendo ali perseguida no caso concreto. Correto? No processo de conhecimento, o juiz, ele já tem por base o título? Não. Ele vai citar o réu para poder compor a relação processual, e aí ali ele vai dar oportunidade para ter a contestação, exercendo ali o contraditório e ampla defesa. Nós vamos produzir provas no caso concreto, para depois de tudo, o magistrado ver quem é que tem a razão naquele caso. Se é o autor ou se é o réu. O título executivo judicial ainda vai ser realizado lá no momento da sentença. Vejam. Agora, na execução de título extrajudicial isso acontece? O magistrado vai citar lá para se defender? Para produzir provas? Não. O magistrado, ele já tem por base, quando ele recebe ali o processo de execução de título extrajudicial, que já existe um título a ser cumprido naquele caso concreto. Então, o magistrado não vai citar dando prazo ali para a parte se defender. Ele vai mandar citar para pagar. Mas ele também depois vai poder se defender? Vamos ter prazo para se defender? Vai. Vai sim, com certeza. Até porque a parte lá mesmo que executada, né, ela precisa ter ali o seu tempo para exercer ali o contraditório, a defesa. Frente vai alegar o quê? Uma nulidade. Tranquilo? E nulidade, né, ninguém quer, na verdade, que aconteça no caso concreto. Verdade? Pois bem, e por que isso é relevante a gente, né, até nesse momento aqui, está falando tudo isso? Porque dependendo aqui da execução, a defesa do executado, seja do título judicial, ou seja ali do título extrajudicial, ela vai modificar. E isso, pessoal, na prática, ela faz muita diferença. E por que isso faz tanta diferença? Porque se você não consegue identificar qual é o objeto daquele processo, o que está sendo executado ali, você possivelmente pode estar prejudicando aquele seu cliente que foi até você lá para poder fazer a defesa. Beleza? Então, duas coisas a partir desse momento que a gente tem que ter muito claro na nossa mente. Quando estivermos diante da execução de um título judicial, que vem lá daquele processo sincrético, que começou lá no processo de conhecimento, e foi passando todas aquelas fases, a defesa daquele que está sendo ali, daquele que está ali contra, né, os atos de constituição contra ele, a gente vai chamar de impugnação ao cumprimento de sentença. Beleza? Entretanto, toda vez que o processo ele já iniciar na execução de um título extrajudicial,
a defesa do executado, ela vai se dar por embargos à execução. Tranquilo? Uma coisa importante, né, que a gente precisa aqui também falar. Os embargos, quando vocês, né, tiverem a oportunidade de fazê-los, muitos aí ainda não fizeram as práticas simuladas, né, cíveis, né, e aquelas práticas simuladas lá dos procedimentos especiais, dos recursos, vocês vão passar por esse momento. Mas lá na prática dos procedimentos especiais, tem lá a peça chamada embargos. E os embargos, eles têm natureza de ação. Professor, o senhor está me dizendo que o embargo tem natureza de ação? É. Tem. Ação, a gente também vai usar como referência o artigo 319 lá do CPC. Vai usar para algumas coisas. Vamos utilizar sim. Tranquilo? Sigamos aqui, ó. A manifestação mais significativa e relevante por parte daquele que está sendo executado será sua defesa no caso concreto. No caso de cumprimento de sentença, a defesa se dará por impugnação ao cumprimento de sentença. E foi o que a gente acabou de falar aqui agora, né? E aí, se você abrir aí o seu código, o seu CPC, lá no artigo 525, ele vai dizer assim, ó: transcorrido o prazo previsto no artigo 523, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente nos próprios autos sua impugnação. Veja, antes da gente entrar aqui na tecla SAP do artigo 525, esse artigo 523, lá do CPC, é aquele que prevê multa de 10% sobre aquele valor que está sendo executado, caso o devedor, né, não quite a obrigação no prazo de 15 dias. Correto? Então, imaginem, estamos ali iniciando nossa fase de cumprimento de sentença hoje. Você foi lá, fez a sua petição, iniciando ali essa fase, você juntou lá a planilha demonstrativa, discriminativa do seu crédito, assim como manda o código. O magistrado intima lá o devedor para que no prazo de 15 dias ele pague lá de forma voluntária a quantia devida. Ultrapassado esses 15 dias, caso ele não pague, ele já vai incorrer em 10% de multa, desse artigo 523. Então eu sei que a gente, né, operador do direito aí, não gosta muito de fazer conta, não é verdade? Mas vamos fazer aqui uma continha básica, rapidinho, mentalmente mesmo. Imagine lá que aquela execução sua, no seu cumprimento de sentença, né, no início, você fez lá uma planilha e chegou lá na apuração final de R$5.000. Então você tem lá um crédito de 5.000 para receber quanto devedor, você demonstrou lá o juízo e requereu ao juiz o início lá do cumprimento de sentença. Mas o devedor a pagar 5.000 no prazo de 15 dias. Devedor não pagou. Passou 16, 17, 18, 20. Ou seja, a partir daquele momento, quando teve ali aquela preclusão temporal, passou o prazo do pagamento do devedor, ele que antes, né, se tivesse pago voluntariamente, só devia 5.000, agora ele vai dever quanto? 5.500. Porque uma vez não pago voluntariamente, já incidirá a multa, de acordo com 523, de mais 10% sobre aquele valor que está sendo lá discutido no caso concreto. Tranquilo? Pois bem, voltamos aqui no 525. Então, passado aí esse prazo de 15 dias, a gente já viu que temos uma multa de 10%.
Quando acaba esse prazo, ele vai iniciar de forma automática mais 15 dias para que o executado aí, independente de penhora ou, né, uma nova intimação por parte do juízo, para que ele apresente, no caso concreto, a sua defesa. A sua defesa contra o quê? Contra aquele cumprimento de sentença que você deu início lá, naquela sua petição com o demonstrativo do crédito, com a planilha lá, mostrando ao juízo aquela quantia que você tenha recebido. Correto? Então, a sua defesa no cumprimento de sentença, ela se dará por impugnação. Impugnação ao quê, professor? Impugnação ao cumprimento de sentença. Correto? Pergunta agora para a gente é a seguinte. Professor, lá nessa tal de impugnação, eu posso alegar qualquer coisa? O que vier à minha mente, eu posso escrever lá nessa impugnação? Não, né? Não é bem assim. E o próprio legislador, pensando, né, nisso, ele trouxe aqui no parágrafo 1º o que a parte ela vai poder alegar em sua defesa quando fizer a impugnação ao cumprimento de sentença. E aí vem lá dizendo assim, no parágrafo 1º do 525. Na impugnação, o executado poderá alegar. Inciso 1º. Falta ou nulidade da citação, se, na fase de conhecimento, o processo ocorreu a revelia. Revelia. Vocês já estão aí cansados de saber que aqui no nosso processo civil é ausência lá de defesa. Verdade? Às vezes acontece. O processo inicia, juntam lá um AR com uma assinatura qualquer, que não foi da parte. Imagina o réu pessoa física. Qualquer pessoa vai lá, assina, ninguém percebe, junta lá no processo, cartório certifica que está positivo, o processo segue, julga a revelia. E aí, aquela pessoa que não participou daquele processo, porque na verdade ela nem sabia, porque não foi ela, né? Uma vez que citação de pessoa física tem que ser, na via de regra ali, salvo exceções, a própria pessoa que vai assinar. Não é verdade? Citação é pessoal, de acordo com o código. Mas acontece algumas nulidades por aí, quando as partes elas não tomam um certo cuidado. Acontece. Acontece e acontece muito. Então, isso é matéria que você pode alegar lá na sua impugnação? É. Imagina, você está um belo dia, acordou, pegou lá o extrato, abriu sua conta lá, penhora, o dinheiro está bloqueado. E aí você pensa, mas penhora de quê? Nem processo eu tive, não era réu em lugar nenhum, da onde vem isso? E aí você busca saber aquele processo lá em 1900 e bolinha, que você nunca ouviu falar, mas que chegou no momento do credor receber o seu dinheiro. E aí vai bloquear? Vai. Você consegue desfazer isso depois, provando ali, durante, né, a sua impugnação, que está errado, essa citação que aparentemente, né, foi validada no processo está equivocada? Consegue. O próprio magistrado, ele já poderia ter percebido isso no caso concreto? Sim. Até porque falta de citação ou até mesmo uma nulidade da citação, né? Isso é uma matéria de ordem pública, é cognoscível de ofício pelo juiz. O juiz nem precisa ser provocado para isso acontecer. Tranquilo? Mas, né, basicamente, aí, via de regra, sempre a parte ali que está sendo executada é que vai ali alegar esse tipo de situação no processo. Tranquilo? Segundo aqui que dá para a gente alegar na nossa impugnação é a ilegitimidade. Tranquilo? Não é muito comum, né, a gente alegar a ilegitimidade no momento da execução,
da fase de cumprimento aqui de sentença, até porque a gente já vem por fases no processo. Ele já poderia ter alegado antes. Na verdade, já teve um momento para isso, né? Então, isso não é muito comum a gente se ver, mas, né, está aqui com essa previsão aqui da impugnação. Correto? Inciso 3. Inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. Às vezes, aquele título ali juntado, ele não é exigível. Não é certo, não é líquido. Temos ali algum tipo de defeito, algum tipo de problema naquele título. É possível isso acontecer? É possível. É mais comum, né, do que se imagina. Tranquilo? Inciso 4. Penhora incorreta ou avaliação errônea. Imagina que o oficial de justiça avaliador foi lá, avaliou aquele bem de uma forma equivocada. Precificou, né, aquele bem que ele penhorou de uma forma errada. Você pode impugnar aquilo? Pode. Imagina que você lá é o devedor, você tem uma televisão na sua casa que vale, sei lá, 10 mil reais, 20 mil reais, o oficial de justiça foi lá e precificou em 1.000. Ele fez uma avaliação equivocada. Você pode impugnar? Não só pode, como deve. Não é verdade? Inciso 5. Excesso de execução ou cumulação indevida de execuções. Excesso de execução também é muito comum no caso concreto. O juiz deu lá, sei lá, 5.000 na sentença, os parâmetros lá utilizados pelo juiz foram ali a partir da publicação da sentença, por exemplo. Passou ali 1, 2 meses só, e o autor lá, o exequente, está te cobrando o dobro, 10 mil reais. Está certo isso? Não. Possivelmente, aqueles cálculos ali que foram feitos, eles estão com erro. E aí, vejam, uma dica que eu vou dar para vocês, tá? Sempre que vocês estiverem fazendo uma defesa por parte ali do executado, se debrucem sobre o processo. Abram ali a planilha que o exequente trouxe. Analisem os parâmetros. Peguem ali os dados, data inicial, data final, como é que ele colocou ali juros de 1% ao mês, de quando começou a correção monetária. Coloque naquela calculadora do TJ e faça a conta você também, advogado ali do executado, para saber se a conta do exequente vai bater com a sua. Porque, às vezes, ele pode ter usado parâmetros diferentes, errados, equivocados. E se você não confere isso, você pode estar ali prejudicando patrimonialmente o seu cliente. Então, confiram. Correto? Uma outra dica aqui é sobre o título. Analisem o título, ver se ele tem algum tipo de defeito. Porque, às vezes, você consegue alegar ali essa inexigibilidade. Né? Coisa. Perdão, eu caí, mas já voltei, né? Acredito aí que devo estar voltando, né? Voltei, tá tudo certo. Então, assim, como eu estava falando antes, façam as contas, refaçam as contas ali que vocês estão impugnando para realmente saber se está certo. E aí, uma vez encontrando o erro, vocês demonstrem, apresente ao juízo aquela sua planilha, dizendo assim, excelência, a planilha apresentada aí pela exequente está equivocada. Os parâmetros utilizados pelo exequente estão equivocados. Está aqui a planilha efetiva de como que deve ser a execução. Você vai fazer isso porque você é bonzinho? Não, porque você é obrigado também a fazer. A lei vai mandar você fazer dessa forma, sob pena aí de uma rejeição liminar da sua defesa. Tranquilo? E aí, como eu estava falando antes, eu acho que caiu aí, né? Vocês não conseguiram ouvir. Quando você estiver também diante de um título, analisem esse título. Analisem, inclusive, as cláusulas desse título, daquele contrato,
para saber se efetivamente aquilo que está sendo cobrado realmente é devido. Correto? Tomem cuidado. É muito comum, né, a gente ver aí um monte de processos, seja ele aqui cumprimento de sentença, seja ele processo de execução daquele de título executivo judicial, acontecendo no caso concreto, cheio de problemas, cheio de defeitos, e ninguém percebe, a parte não identifica isso e acaba aí por prejudicar o cliente de vocês. Tranquilo? Então tenham sempre isso aí em mente. Mas vamos seguir aqui. Inciso 6. Incompetência absoluta ou relativa aí do juízo da execução. Pois bem, incompetência absoluta ou relativa, eu acho que vocês aí já passaram por várias vezes, né, sobre isso aí no processo civil. E aí só para lembrar, né, quando a gente fala aqui de incompetência absoluta, a gente está falando ali naquelas normas de ordem pública. O que é incompetência absoluta aqui para nós no processo civil? Matéria, pessoa e função. Verdade? E lá as relativas, a gente tem lá valor da causa e a competência territorial. Só lembrando que as incompetências relativas, se você não alega no primeiro momento em que você se manifesta no processo, a incompetência relativa, em razão da sua inércia, ela vai se prorrogar. Correto? Aquele juízo lá que era relativamente incapaz, por conta da sua inércia, ele vai ser, na verdade, né, o competente para o conhecimento ali daquela execução. Isso acontece na incompetência absoluta? Não. Juiz absolutamente incompetente, ele vai ser sempre incompetente, não é verdade? E você pode alegar isso aí a qualquer momento, independente aí do grau de jurisdição que você se encontra. Tranquilo? Inciso 7. Qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação, prescrição, desde que supervenientes à sentença. Tranquilo? Aí são aqueles fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, que vocês também já viram lá naquele momento, lá que vocês estudaram lá a contestação, das defesas diretas e indiretas de mérito, das defesas processuais, e por aí vai, né? Vocês já sabem isso aí melhor que eu. Não é verdade? Sigamos aí. Parágrafo 2º do 525. A alegação de impedimento ou suspeição observará o disposto nos artigos 146 e 148. Só lembrando que impedimento e suspeição você encontra lá, né, no artigo 144 e 145 do CPC. O porquê que o juiz vai ser impedido está lá no artigo 144. E o porquê do juiz ser suspeito está lá nos artigos 145. Então, ele vem elencando lá nos incisos uma série de situações que pode acontecer no caso concreto para a gente aí conseguir levantar a hipótese de impedimento ou suspeição do magistrado. Só lembrando que o impedimento são hipóteses, né, objetivas, é a lei dizendo que não pode, né, acontecer aquilo. E quando a gente trabalha aí a suspeição, são hipóteses subjetivas. Quem vai dizer, no caso concreto, se é suspeito ou não, é o próprio juiz. Verdade? Inclusive aí, eu certa vez trabalhei com um juiz, na época que eu era estagiário, e ele se declarou suspeito em julgar um processo que ele recebeu lá. Naquela situação, ele era o Clube do América. E aí ele veio lá dizendo na decisão dele, né, se colocando lá como suspeito, que ele nasceu, cresceu, né, frequentava lá o Clube do América, porque era perto ali da residência dele, e não se sentia bem em julgar o processo que o América fizesse parte.
Então, ele declarou suspeito e passou lá o processo para o juiz tabelar da comarca e o processo seguiu. Né? Para vocês verem aí, o próprio juiz, naquele momento, ele não foi nem arguído a suspeição dele, ele mesmo, né, que se declarou suspeito ali naquele caso concreto. Beleza? Parágrafo 3º. Aplica-se à impugnação o disposto no artigo 229. O artigo 229, só para a gente poder lembrar aqui, é aquele artigo que fala lá do prazo em dobro no caso de litisconsórcio. Correto? Só para lembrar aqui, né? É em qualquer situação para você conseguir esse prazo em dobro no caso de litisconsórcio? Não. Você tem que preencher, na verdade, alguns requisitos no caso concreto. Verdade? Ser advogados diferentes, de escritórios diferentes, e o processo não pode ser eletrônico. Se você não consegue cumprir esses 3 requisitos, você não consegue obter, no caso concreto, aquele prazo em dobro para você poder ali se manifestar. Tá? E aí, quando eu falo aqui em prazo em dobro, nesse caso do 229, eu estou me referindo a nós, né, partes como um todo, durante o processo. Tá? Porque existirão as situações, Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia Pública, que eles têm prazo em dobro, independente de qualquer situação para qualquer tipo de ato ali no processo. Verdade? Então, só fazendo essa distinção aí. Tranquilo? Parágrafo 4º. Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Então, é aquilo que eu disse aqui anteriormente. Quando você conseguir identificar, através lá dos seus cálculos, que o que está sendo cobrado é muito além, né, daquilo que realmente é devido, não adianta só você informar isso ao juízo. Você tem que apresentar de forma pormenorizada como é que você conseguiu chegar naqueles cálculos. Como é que você faz isso? Através de planilha. Verdade? Através da planilha você vai lá demonstrar qual é o erro que contém ali naqueles cálculos apresentados pelo exequente. Tranquilo? Parágrafo 5º. Na hipótese do parágrafo 4º, ou seja, não apresentação da planilha, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. Então, aqui, basicamente, quando a sua única tese de defesa for excesso de execução e você não juntar a planilha, a sua impugnação ela continuará? Não. O juiz vai indeferir de plano, ou seja, liminarmente. Tranquilo? Então toma cuidado, tá? Quando você for impugnar valores, apresente um cálculo, sob pena de você não ter ali a sua defesa recebida. Tá? Parágrafo 6º. A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado, e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficiente, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave e difícil dano de incerta reparação. Então, toma cuidado, tá? Não é porque você apresentou, protocolou a sua impugnação ao cumprimento de sentença no caso concreto, que aquela execução vai ser suspensa. Negativo. Apresentação, protocolo de impugnação não possui efeito op legis. É possível que, se você cumpra alguns requisitos, garanta ao juízo, você consiga esses efeitos op judicis.
Não é verdade? Então, só para a gente lembrar aqui, né, o que são efeitos op legis? É aquele efeito ali dado pela lei. E o que são efeitos op judice? São efeitos atribuídos ali pelo juiz. A gente vê muito isso, fala muito isso, quando a gente estuda lá os recursos, não é verdade? Do artigo 994. A apelação, por exemplo, ela tem efeitos lá, efeito suspensivo op legis, é a própria lei, de verdade, né? Agravo de instrumento, por exemplo, que é um outro recurso, está lá no 1015, ele possui efeito op legis? Não, efeito op judice, ou seja, você precisa requerer ao tribunal para que ele aplique no caso concreto, depois de preenchidos ali, né, alguns requisitos específicos para a concessão. Tranquilo? Então, importante também, não é porque você está impugnando que aquela execução não vai continuar, tá? Cuidado. 526. É lícito ao réu, antes de ser intimado para o cumprimento da sentença, comparecer em juízo e oferecer em pagamento o valor que entender devido, apresentando memória discriminada do cálculo. Vejam, esse artigo 526 aí, a doutrina, na verdade, né, ela chama de cumprimento de sentença inverso. O código aí não diz isso para a gente, mas se você quiser aí anotar no seu material, ou até mesmo aí no seu código, né, fazer lá uma remissão de lápis, levinho ali, para se você precisar depois se apague, mas faça, marque em algum lugar, escreva no seu material. Cumprimento de sentença inverso, 526. E o que seria, na verdade, esse cumprimento de sentença inverso? Vamos trabalhar o raciocínio em cima disso? O que a gente está acostumado a ver? O exequente tem um crédito e não recebeu. Faz lá a sua petição, apresenta a sua planilha e requer ao juiz o início da execução, penhora de bens, penhora online, cisbajude, por aí vai. Não é verdade? Essa é a forma mais comum da gente ver uma execução ou cumprimento de sentença, né, iniciar. Mas é o único? Não. E aí, vejam, é mais comum do que parece. Acontece bastante. O pessoal que faz estágio aí, né, deve se deparar muito com isso. O réu, às vezes, ele junta lá a guia de depósito no processo sem nem mesmo a execução ou o cumprimento de sentença ter iniciado. Sentença transitou em julgado, o réu vai lá e paga, junta lá e pede extinção do processo. Acontece? Acontece. É bem comum. Tranquilo? Então, não se espantem se você pegar ali um processo, começar a analisar, folhear esse processo, e o réu voluntariamente foi lá e pagou a quantia que é devida. Sem problema nenhum. Tranquilo? O exequente vai lá, analisa o que foi depositado, se estiver tudo correto, requer lá o levantamento dos valores, expedição de mandado de pagamento, acabou o processo. É possível? É. Tranquilo? Então, cumprimento de sentença invertido. Artigo 526. Beleza? Vou fazer uma pausa aqui antes de entrar aí no próximo. Cumprimento aqui de sentença. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa? Tá tudo bem? Tá tudo certo? Ninguém? Podemos seguir? Então tá jóia, vamos lá, né? Beleza. Sigamos aí, então. No caso de execução de título extrajudicial, os títulos extrajudiciais estão lá no artigo 784, tá? Depois, para dar uma rememorada, dei uma lida lá porque é importante, né? A defesa se dará por meio de embargos à execução. E aí viram tamanha importância da gente efetivamente dominar a natureza dos títulos. Porque se ele for judicial, a defesa é embargos?
Não. Se ele for judicial, a defesa é impugnação ao cumprimento de sentença. Agora, se ele for de título extrajudicial, a defesa correta é embargos à execução. Isso, galera, é muito relevante, vocês não podem esquecer disso. Toda vez que vocês estiverem diante de uma defesa, aqui na parte da execução, a primeira coisa que você precisa analisar é: que título está sendo cobrado? Que título está sendo executado? Porque aí você não erra. Correto? Então tome cuidado quanto a isso. Aqueles aí, né, que vão fazer a prova da OAB em direito civil precisam estar com isso aí na massa do sangue, para não se confundir. Tranquilo? Porque faz toda a diferença. Então vamos seguir aí. Os títulos executivos extrajudiciais estão lá no 784, tá? E aí vamos dar um salto agora, lá no artigo 914, que diz assim, ó: o executado, independentemente de penhora, depósito ou calção, poderá se opor à execução por meio de embargos. Parágrafo 1º. Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópia das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal. Correto? Então, aqui, os embargos à execução, que tem, né, natureza de ação, ele vai correr conjuntamente, né, em conjunto, com aquele processo principal. Pessoal que faz estágio aí, né, e ainda tem processo físico lá no cartório de vocês, possivelmente já viu alguns processos com um cordãozinho amarrado um no outro, né? Aquilo ali é processo em apenso. Ele está apensado a um outro principal, correto? É isso que o código, na verdade, está dizendo aqui. Ele distribui e autua em apartado, ou seja, vai ficar ali amarradinho ao processo ali. Tranquilo? Sigamos aqui, ó. Parágrafo 2º. Na execução por carta, os embargos serão oferecidos no juízo deprecante ou no juízo deprecado, mas com competência para julgá-los é do juízo deprecante, salvo sobre vícios, defeitos na penhora, avaliação, alienação dos bens efetuados no juízo deprecado. Vejam, quando ele fala aqui, na verdade, carta, ele está falando aqui daquela tal de carta precatória. Tranquilo? Carta precatória. Vocês já viram aí, né, lá no processo civil, para quem estudou aí comigo, que é aquele meio de comunicação processual dentro aqui do nosso território brasileiro. É verdade? E aí, só para lembrar, né, a gente tem aí as cartas precatórias, que a gente vai utilizar dentro do território nacional. Imagine que a gente aí esteja num processo e quer fazer uma penhora lá na Bahia, por exemplo. Busca apreensão no carro que esteja lá na Bahia. O juiz aqui do Rio de Janeiro, ele tem jurisdição sobre lá a Bahia? Não. Mas o juiz que está lá tem? Tem. Então, o que o magistrado faz? Expede, sendo o juízo deprecante, uma carta precatória lá para o juiz da Bahia, requerendo ao juiz da Bahia que determine que o oficial de justiça de lá cumpra aquela busca e apreensão. Tranquilo? Carta precatória. Beleza? A gente também aí tem as cartas rogatórias, né, que é aquele instrumento de comunicação processual entre, né, estados estrangeiros. Imagina, precisamos fazer uma citação para alguém que está lá nos Estados Unidos. É carta precatória? Não, porque a carta precatória ela é interna, não é verdade? Carta rogatória é que vai para fora. E aí o Brasil pode ser tanto agente ativo da carta ou passivo, recebendo ali essa citação que vier de fora. Tranquilo?
Nós temos também aí, a título de carta, a carta arbitral, que é aquela que faz a comunicação entre o Poder Judiciário e, né, o juiz arbitral, que é aquele que vem lá da Lei de Arbitragem, 9.307. E, por final aqui, nós temos as chamadas cartas de ordem, que são aquelas comunicações entre os tribunais superiores para ali os tribunais inferiores, determinando ali a prática de algum tipo de ato. Então, só para a gente poder aí lembrar, né? Salvo me engano, as cartas estão lá no 237. Depois vocês podem dar uma lida lá. Tranquilo? Sigamos aí. Os embargos à execução, eles têm prazo. Assim como tudo, na verdade, né, que a gente vai fazer aqui, nós, como réis mortais, né, como partes, a gente tem prazo. Verdade? A vida de nós que trabalhamos com direito é cumprir prazo. Então, aqui nos embargos, nada diferente disso. Então, diz lá o artigo 915. Os embargos serão oferecidos no prazo de 15 dias, contados conforme o caso, na forma do artigo 231. E aí, sempre surge, né, aquela nuvem. Mas, professor, é contado em dias úteis ou corridos? Não é verdade? A resposta para essa pergunta precisa ser feita uma outra pergunta. Isso aqui é um prazo processual ou é um prazo material? Verdade? Porque dependendo, a forma vai mudar. E aí eu acho que a gente não tem dúvidas, né, que o que a gente está praticando aqui é um ato dentro do processo. Verdade? Então é um prazo processual. E vocês já aprenderam, né, que quando a lei te der prazo em dias, você só conta os úteis. Não é verdade? Toda vez que a lei te der o prazo em outra unidade de tempo que não seja em dias, você conta de forma corrida. Não é verdade? E quando a gente aqui pensa na contagem de prazo, a gente sempre tem que concatenar dois artigos. Não dá para contar prazo não observando esses dois. Correto? Artigos 219 e o artigo 224. Tranquilo? Na contagem de prazo em dias, contar-se-ão somente os úteis. O 219 vai dizer como é que você faz a contagem, se é útil ou se é corrido. E o 224, ele vai te dar o marco inicial da contagem do seu prazo. Tranquilo? Excetuados ali o dia da intimação, você tira o dia que você foi intimado e conta o dia do vencimento. Então, só aqui um exemplo simples, né? Só para a gente poder lembrar. Imagine que a gente foi intimado hoje a apresentar os embargos. Hoje, sexta-feira. Próximo dia subsequente é que a gente vai começar a contar o nosso prazo, de acordo com o 224. Amanhã, sábado, conta prazo? Não. Domingo, conta prazo? Não. Então, qual é o primeiro dia que a gente vai iniciar aqui nessa contagem dos embargos? Segunda-feira. Correto? Então, assim aí que a gente conta o prazo. E aí não se esqueça, tá? Sempre conjugando, no mínimo, é claro que a gente tem umas outras situações, né? Mas no mínimo, 2 artigos. 214 e 219 e 224. Tranquilo? Sigamos aí. 916. Diz assim, ó. No prazo dos embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, o acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 1% ao mês. Muito cuidado aqui com esse artigo, tá? 916,
para não haver confusão. A primeira coisa que a gente tem que ter aqui em mente é uma coisa que confunde demais. Eu não sei se vocês já repararam que, para cada tipo de peça que a gente tem aqui dentro do nosso CPC, a gente vai usar uma nomenclatura diferente. Por exemplo, petição inicial, lá no início do processo de conhecimento, autor e réu. Na verdade, o autor é aquele que distribui a ação, o réu é contra quem aquela petição inicial é distribuída. Verdade? Quando a gente trabalha ali com recursos, por exemplo, apelação, temos o apelante e o apelado. No agravo, temos o agravante e o agravado. Aqui, né, exequente é aquele que iniciou a execução. E executado, aquele contra quem a execução foi iniciada. Então, aqui no caso de embargos à execução, a gente também vai ter nomenclaturas diferentes. Embargante é aquele que ingressou com os embargos, e embargado, aquele contra quem os embargos foram distribuídos. Tranquilo? E aí, voltando aqui no nosso artigo 916. No caso dos embargos à execução, e aí a gente precisa lembrar que os embargos à execução é aquele, né, que advém de um título executivo extrajudicial. Então, lá no caso dos embargos, se você paga 30% daquilo que está sendo cobrado, você tem a prerrogativa de parcelar aquele débito restante em até 6 parcelas. O juiz é que vai decidir isso aí. Tranquilo? Mas por que eu falei para você tomar cuidado com esse artigo 916? Porque ele, via de regra, aqui no CPC, ele só é aplicado na execução de título extrajudicial. Quando, né, se porventura você tiver lá no cumprimento de sentença que a gente viu anteriormente, aquele lá do 523, ele prevê a possibilidade de pagamento, de parcelamento do pagamento? Não prevê não. Então toma um certo cuidado, tá? Quando a gente falar em parcelamento de débito judicial, a gente tem que lembrar que a gente está falando sobre os títulos executivos extrajudiciais, que são aqueles que caberão embargos à execução. Bom, é isso. Então toma cuidado com parcelamento. Tranquilo? Sigamos aí. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar. E aí, será que ele pode alegar qualquer coisa? Porque a gente já viu que lá na impugnação ao cumprimento de sentença, ele fica meio limitado. É bem mitigadinho lá, aqueles incisos, né? Não dá para fazer muita coisa, não. Será que aqui é igual? É a mesma coisa do lá? Não sei, né? Vamos dar uma olhada. Então diz assim, ó, exigibilidade da execução. Isso está lá também? Caí, mas voltei. Voltei, né? Voltei. Vamos lá. Então, aqui, nos embargos à execução, será que ele pode alegar qualquer matéria de defesa? Vamos ver. Inciso primeiro, inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. É possível? É. Isso está lá também? Está. Verdade? Então já temos aqui um mundo na defesa. Inciso 2, penhora incorreta ou avaliação errônea. Isso também tem lá? Tem, né? Também é igual, aparentemente. 3, excesso de execução ou acumulação indevida de execuções. Isso também tem lá no outro? Tem. Inciso 4, retenção necessárias ou úteis. Nos casos aí de execução de entrega de coisa certa. Já começou a mudar alguma coisa, né? A previsão aí não tinha.
Inciso 5, incompetência absoluta ou relativa do juiz da execução. Isso tinha lá? Perfeitamente. E aí vem o inciso 6, né? Vem o inciso 6 e diz assim, ó, qualquer matéria que lhe seja lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento. Veja, basicamente, o que o 6 está dizendo para a gente? Que só ele, na verdade, serviria. No embargo da execução aí, você pode alegar qualquer coisa que você pode alegar no processo de conhecimento, como defesa. E como é que a gente faz a defesa no processo de conhecimento mesmo, hein? Contestação. Então, veja, tudo que você poderia alegar como matéria lá na contestação, se fosse um processo sincrético, daquele lá que começa com a petição inicial, que você oferece defesa, né, que a gente já está acostumado, você pode alegar aqui, não tem problema nenhum, não. Então, vejam, esse rol do artigo 917, ele é taxativo? Não. Ele, na verdade, né, começa, né, com uma impressão de uma taxatividade, mas quando chega no inciso 6º, ele abre ali o leque para situações mais diversas possíveis. Até porque, né, lá no processo de conhecimento, na contestação, a gente pode alegar aí uma infinidade de coisas, verdade? Que não estão previstas aqui nesses 5 primeiros incisos. Tranquilo? Então, basicamente, aqui nos embargos, você pode alegar aí qualquer matéria, né? Que isso seria ali apreciado pelo magistrado ali, no caso concreto. Tranquilo? 920. Recebidos embargos, inciso 1º, o exequente será ouvido no prazo de 15 dias. Então, aquela parte lá contra quem você embargou, né, o chamado embargado, ele precisa se manifestar exercendo o contraditório? Precisa. Precisamos evitar a nulidade, né? Até porque vocês já lembram, já viram lá no processo civil, aquele lá princípiozinho lá do artigo 9 da vedação da decisão surpresa. Nenhuma parte pode ter, né, uma decisão contra ela sem que antes ela tenha se manifestado. Então, esse princípio da vedação da decisão surpresa, lá do artigo 9, incisinho do Código, ele está muito ligado, né, ali ao princípio do contraditório também, lá do artigo 10. Tá? Inciso 2. A seguir, o juiz julgará imediatamente o pedido ou designará a audiência. Audiência em processo de execução não é algo ali muito comum da gente ver, não, tá? Não é comum. Mas acontece? Acontece. Mas precisa? Não. A não ser que tenha ali colheita de prova oral. Salvo isso, né? Dispensar, tá? Inciso 3. Encerrada a instrução, o juiz proferirá a sentença. Beleza. Importante aqui pra gente. Tanto a impugnação, cumprimento de sentença, quanto embargos à execução, são peças facultativas. Ou seja, você que está sofrendo ali uma tentativa de constrição do seu patrimônio sendo executado, você não é obrigado a se defender, não, tá? Não é. O que na verdade, você é obrigado? O juízo, ele tem que te intimar para que você, querendo, se defenda. O que é provado no processo? Que foi oportunizado a você se defender. Agora, se você vai se defender, isso aí já é uma outra história. Se você, lá no processo de conhecimento, não se defende contestando, você é obrigado a contestar? Não. Aqui funciona da mesma forma. Você não é obrigado a contestar. Mas se não contestar, o que vai acontecer com você? Ser julgado à revelia. E aí, vejam. Será que os efeitos da revelia, eles se aplicam aqui na execução? Igual a gente está acostumado, né? Presunção relativa de veracidade dos fatos. Será que aqui acontece? Vamos ver.
poderão ser aplicados os efeitos materiais da revelia, presunção de veracidade dos fatos alegados, pelo executado embargante, nos termos de que dispõe o artigo 344 do CPC? Não. Aqui não. Aqui vai funcionar diferente. Tranquilo? Segundo o STJ, a ausência de impugnação do credor aos embargos não é suficiente para elidir a presunção de veracidade consubstanciada no título judicial, não podendo ser reconhecidos os efeitos da revelia em tal hipótese. Então, colaciono aqui para vocês o julgamento aí do agravo no recurso especial, lá julgado pelo ministro Luiz Felipe Salomão. Se você quiser, né, vocês dêem uma olhada lá, que lá ele vem lá dando uma aula sobre efeitos da revelia. E pela não aplicação, por que da não aplicação aqui nesse caso concreto. E aí, só para a gente bater nesse ponto aqui rapidinho, né, de uma forma bem sucinta, vejam, se a gente fizer uma analogia, quando a gente vai lá para o processo de conhecimento, o que o autor faz na petição inicial? Narra fatos. Não é verdade? O autor narra fatos e lá depois ele vai fazer um pedido em decorrência daquilo que ele narrou, do direito dele que foi violado, lá da nossa causa de pedir. Não é verdade? É possível que o autor esteja mentindo na petição inicial de que nada que ele fale ali seja verdade? É. Então, a revelia lá no processo de conhecimento, ela tem natureza absoluta? Não, nunca terá natureza relativa, né? Então, não se assustem do autor entrar com a petição inicial, o réu não aparecer, for julgado a revelia e, mesmo assim, o juiz julgar improcedente. Não se espantem. É possível? É completamente possível. É comum acontecer? Não. Comum é. Mas é possível? É. Às vezes, as provas que estão carreadas no processo não são suficientes para o juiz comprar ali aquela ideia que o autor está escrevendo no inicial, não. E aí ele vai julgar procedente? Não, ele julga improcedente. Tranquilo? Agora vamos olhar para o lado de cá. Quando você é o exequente num processo, a gente já parte de dois princípios. Primeiro, ou a gente tem um título judicial no cumprimento de sentença, ou a gente tem um título extrajudicial, né, no caso lá de um processo de execução, propriamente dito. Seja um ou seja outro, nós já temos um título. Então, o magistrado ali, ele parte do princípio que, até que se prove ao contrário, aquele título ali, ele o quê? Verídico. Não é verdade? E aí, imagina, você entra com o processo lá com a execução, o embargante faz lá a sua defesa, você não se manifesta na sua defesa e o juiz te julga a revelia, mas você tem um título. Tem lógica isso? Não. Então, o magistrado parte do princípio que aquele título judicial, ou até mesmo ali o extrajudicial, né, no caso concreto, ele tem um grande peso. E por conta disso aí, não é possível aplicar esses efeitos da revelia. É basicamente o que o ministro explica esse agravo aqui no recurso especial. Tranquilo? Para finalizar aqui, os nossos embargos à execução, em que pese o fato de não estar prevista no artigo 920, parcela da doutrina entende que é possível a apresentação de réplica, concedendo, após a impugnação aos embargos de execução, prazo de 15 dias para que o executado embargante se manifestar sobre a última, nos termos que dispõe o artigo 350 e 351 do CPC. Então, como é que é a lógica aqui? Processo de conhecimento, petição inicial, contestação. E aí vem aqueles fatos modificativos, extintivos ou impeditivos de direito do autor, e vem o que depois? Réplica. Né? Sempre a gente vai ter réplica no processo de conhecimento? Não, não é sempre não. Tranquilo? Uma outra coisa que a gente tem que sempre observar aí. Aqui, basicamente, funciona da mesma coisa, funcionaria, né,
do mesmo jeito, de acordo com a doutrina. Processo de execução, embargos, réplica. Basicamente a mesma coisa, tranquilo? A gente pode fazer aí, né, essa analogia. Correto? Importante para a gente aqui também agora. Quando a gente fala em defesas do executado, é muito comum a gente ouvir somente duas defesas: impugnação ao cumprimento de sentença e embargos à execução. E por que é muito comum a gente sempre ouvir essas duas expressões? Porque isso são as defesas típicas que estão previstas dentro do Código de Processo Civil. Por isso são as mais utilizadas. Mas vejam, nós também temos defesas atípicas dentro da execução? Temos. E qual é o cuidado que a gente tem que ter? Não adianta você procurar uma defesa típica dentro do código, porque você não vai encontrar. Correto? Então, essa defesa típica na execução, a gente vai chamar de exceção de pré-executividade. Vulgarmente aí, né, apelidada de EPE. Correto? Então, toda vez que você encarar, passar aí em algum processo por essa nomenclatura, exceção de pré-executividade, saiba que ela é uma defesa na execução, mas de forma atípica, e que também não adianta você procurar no código que você não vai encontrá-la. Tranquilo? Então eu trouxe aqui para vocês, né, um pouco de história, que é sempre bom a gente entender e saber, na verdade, da onde aquilo surgiu, né? Já que não está no código, de onde que veio isso? Como é que se iniciou? Quem é que teve essa ideia? E para que serve, na verdade, isso, né? O mais importante da gente saber ali a evolução histórica de algo é por que aconteceu aquilo e para que aquilo serve. Como é que a gente aplica isso no dia a dia, verdade? Então, basicamente aqui, historicamente, né, atribui-se o desenvolvimento dessa forma de defesa a um célebre parecer elaborado pelo professor Pontes de Miranda, acredito que vocês já devam ter ouvido falar, né, em 1966, para defender a Companhia Siderúrgica Mannesmann, onde a tese elaborada era a possibilidade de o executado poder alegar, através de uma simples petição, matéria de ordem pública, ou seja, aquelas que o juiz poderia conhecer de ofício. Correto? Então, hoje, a gente encontra essa exceção de pré-executividade dentro do CPC? Não. A gente encontra a exceção de pré-executividade na jurisprudência? Encontra e muito. A exceção de pré-executividade é plenamente aceita pelo juízo, pelo tribunal? É. Defensores, advogados usam a exceção de pré-executividade? Bastante. Usam sim. Tranquilo? Então, apesar de não estar prevista, né, de uma forma literal dentro do CPC, essa defesa, ela é bem vista, ela é bem aceita lá no nosso mundo prático. Tranquilo? Basicamente, o STJ, através ali de alguns precedentes, ele, né, disse que essa exceção de pré-executividade, para ser cabível no caso concreto, ela tem que preencher alguns requisitos. Não é você só chegar lá, alega essa exceção de pré-executividade e está tudo certo. Não, não é assim. Tá? Então, basicamente, esses três requisitos são: primeiro, a matéria precisa ser cognoscível de ofício. Ou seja, o juiz poderia, né, se manifestar sobre aquele ponto específico no processo sem nem mesmo ter sido provocado.
Porque isso é matéria de ordem pública. Não precisa de provocação. Tranquilo? Então, o primeiro ponto, requisito específico aqui na nossa EPE, é a matéria ali ser de ordem pública, ou seja, cognoscível de ofício. Segundo, que o executado tenha prova pré-constituída das suas alegações. Ou seja, a prova já precisa estar produzida, já precisa existir. Tranquilo? E terceiro, que não haja necessidade de instrução probatória para o juiz decidir seu pedido de extinção da execução. Então, basicamente, aqui a EPE precisa ser cognoscível de ofício, a prova já tem que estar pronta e não precisa, ou seja, não cabe produção de prova no curso da EPE. Basicamente, se esses três requisitos estiverem dados naquele processo, a sua EPE ela será aceita e possivelmente ali levará, né, no caso concreto, a extinção ali daquela execução. Às vezes, até a extinção do próprio processo como um todo. Tranquilo? Importante aqui também sobre a EPE, que eu não coloquei aqui, né, mas é importante a gente saber. Como a EPE ela é uma peça atípica na defesa, e não está no código, basicamente ela não comportaria prazo. Tranquilo? Basicamente não tem um prazo para a gente falar qual é o prazo da EPE. Basicamente, né? Mas o que a doutrina, né, e a própria jurisprudência traz para a gente? Que ela deve ser manejada, utilizada, na primeira vez ali que o executado ele for falar nos autos, for se manifestar nos autos. Se ele já sabe que existe a possibilidade de algo ali cognoscível de ofício e é aquele momento da sua manifestação, ele então utiliza ali a EPE, correto? Basicamente, quando ele for no primeiro momento se manifestar. Segundo, importante também a gente falar ali sobre a EPE. A EPE ela não vai ter custas. Se ela não tem custas, e o magistrado, por exemplo, julga ela ali improcedente, né, você seria condenado ali em honorários, em custas processuais? Basicamente não. Tranquilo? E a EPE, ela é ali uma petição bem simples. Daquelas petiçõezinhas mesmo intercorrentes que a gente atravessa aí no curso do processo. Tranquilo, pessoal? Então era isso que a gente tinha aí, né, para conversar hoje sobre as defesas do executado. Aqui na última página eu deixei aqui um casinho para vocês. E aí não se assustem, tá? O caso ele é um pouquinho aqui relativamente grande, mas ele é fácil de se resolver, né? Não tem uma dificuldade maior não. É só para a questão aqui de enunciado mesmo, para poder explicar aqui o que aconteceu no caso concreto. Mas, basicamente, ele não há nenhuma dificuldade, tá? Então, eu coloquei aqui embaixo para vocês sugestões, né, de artigos onde vocês aí vão utilizar para que vocês possam aí dar solução, né? Qual é a peça cabível aqui, nesse caso concreto. Tranquilo? Vou fazer uma pausinha aí agora. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguma coisa não ficou clara aí? Temos alguma dúvida? Algum caso que vocês queiram trazer para análise? Professor, não entendi muito bem essa parte. Explica de novo. Como é que é isso? Como é que não é? Alguém quer se manifestar aí? Não? Professor, boa noite. Boa noite. Professor, boa noite. Boa Pode noite. falar. Eu me chamo Rafael, sou aqui do campus São João de Meriti. Quero primeiramente parabenizar o senhor, achei a aula muito boa, muito explicativa. E eu gostaria de saber, professor, se haveria possibilidade de ter acesso a esse documento, todo esse planejamento da aula aí que o senhor fez para a gente. Beleza, Rafael. O professor Leonardo, ele vai disponibilizar aos coordenadores esse material assim que acabar a aula. E eles vão repassar para vocês, tá?
O material já está com ele já. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Meus parabéns mesmo. Rafael, também sou de São João, tá? Me formei nesse campus aí e eu espero um dia poder voltar a esse campus para poder fechar um ciclo, né? Foi aí que eu me formei. Tenho certeza que o senhor será muito bem recebido pelos alunos e acredito por toda a coordenação também, que é muito boa. Obrigado, Rafael. Obrigado. Pessoal, se ninguém tem dúvidas aí, ninguém quer perguntar nada, vou me despedindo aí de vocês agora, tá? Foi um prazer ter vocês aí nessa tarde de hoje. Fiquem todos com Deus. Espero aí que a aula tenha sido produtiva. E, né, a gente se vê por aí, tá? Forte abraço em todos. Fiquem todos com Deus. Obrigado, mestre. Obrigado pela ajuda. Foi um prazer. Valeu, Leonardo. Obrigado a você. Tchau, tchau, pessoal.